Gostaria de falar nesta oportunidade sobre a perfeita salvação. A perfeita salvação. Vamos ler no livro de Hebreus, no capítulo 7, o capítulo que narra que Jesus Cristo é superior ao sumo sacerdote. O sacerdote vinha da tribo de Levi e Jesus era da tribo de Judá. Os sacerdotes morreram, mas Jesus ressuscitou. Os sacerdotes faziam sacrifícios repetitivos, sacrifício por seus próprios pecados e do povo. Mas muito diferente do sacrifício de Jesus, que foi apenas pelo pecado dos outros, não dele. Então vamos ler Hebreus 7, 23 a 27. Na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, Jesus, permanece eternamente. Tem um sacerdócio perpétuo. Pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, porque nos convinha tal sumo sacerdote, que é Jesus, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como sumo sacerdote, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque Jesus isto fez uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Senhor, aqui está a tua palavra, e o Senhor oferece à humanidade uma salvação eterna, perfeita. Ajuda-nos a falar a tua palavra, pela tua graça e misericórdia. Amém. Tudo em Deus é perfeito. Deus é perfeitamente bom, perfeitamente sábio, perfeitamente justo, perfeitamente amoroso. Tudo que Deus é, ele é perfeito. O céu é perfeito. Salmo 19 diz: a lei do Senhor é perfeita. O caminho de Deus é perfeito. O nosso é imperfeito. Nenhuma imperfeição entrará no céu. O requisito que Deus exige para o homem entrar no céu é a perfeição. Só entra no céu quem é perfeito. Aleluia! É difícil de entender isso? É. Mas só entra no céu quem é perfeito. E Jesus, sendo perfeito, ressuscitou, ascendeu aos céus, está assentado à direita do Pai, intercedendo por nós, pecadores, justificados, mas imperfeitos. Bom, existem muitas pessoas que querem se regenerar primeiro antes de ser crente. Você já viu muitas pessoas dizerem assim: não estou preparado? Gostaria tanto de ser crente, mas não estou preparado. Quando é que essa pessoa vai se preparar? Nunca! Porque o único sacrifício que o Pai aceitou foi o sacrifício do seu Filho, um sacrifício perfeito na cruz do Calvário. E acabamos de ler Hebreus 7, 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O que é que Jesus agora está fazendo no céu? Intercedendo por nossas fraquezas. Ele não está
intercedendo por nossos pecados. O sacrifício dele na cruz foi perfeito e nos perdoou perfeitamente, nos santificou perfeitamente, nos lavou no seu sangue perfeitamente, tudo perfeito nele. Paulo escreve isso em Colossenses, no capítulo 2 do livro de Colossenses. Paulo escreve no capítulo 2, versículo 10: E estais perfeitos nele, que é a cabeça da igreja, cabeça de todo principado e potestade. Olha que Paulo diz aos Colossenses: estais perfeitos nele. Se você é sincero na sua fé, Deus olha, o Pai olha a perfeição em você. Porque você é sincero na fé. Satanás nos ataca a todo segundo para ser falso na fé. Satanás nos ataca a todo segundo para não sermos verdadeiros. Sincero, uma fé não fingida. Paulo escreve a Timóteo: o fim do mandamento é o amor de um coração puro e uma fé não fingida. Se o seu coração luta pela pureza e a sua fé é verdadeira, Deus te vê perfeito. Aleluia. Olha aqui. Colossenses 2:10. E estais perfeitos nele. Enquanto estamos nele, somos perfeitos diante do Pai. Morra tranquilo, meu irmão. Morra tranquilo. Você pode morrer tranquilo? Você que tem uma enfermidade crítica, você está perfeito nele. Ainda dá tempo de pedir perdão, ainda dá tempo de falar com ele, ainda dá tempo de reconhecer as faltas, as falhas. Porque o Pai, quando olha para nós, vê a perfeição do seu Filho. É muita coisa, né? Que a Bíblia fala. Então, no verso 23 do capítulo 7 de Hebreus, os sacerdotes viviam para interceder por eles, ofereciam sacrifício pelo pecado deles e pelo povo. E o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, que é um lugar do tabernáculo, no lugar do véu, onde tinha a arca do concerto. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava ali para interceder pelo povo. No Antigo Testamento, esse cerimonial, esse ritual judaico, que muitos povos gentílicos estranham esse cerimonial judaico. Um certo rei incrédulo disse para um crente: mostre-me a existência de Deus. E o crente respondeu: mostro o povo judeu. Aleluia. Mostre-me que Deus existe. O rei incrédulo. E o crente respondeu: eu mostro o povo judeu. Deus escolheu esse povo. E muitas leis e cerimônias do Antigo Testamento, principalmente no livro de Levítico, é um livro para ser lido comparado com Hebreus, que há muita analogia sobre concertos, pactos, alianças, cerimonial no tabernáculo, sacrifícios pelos pecados
do povo, pelos sacerdotes, e assim vai. Muitos costumes do povo hebreu. E aqui, essa carta aos hebreus, eram hebreus crentes, judeus crentes, que estavam passando muita perseguição, perdiam suas casas, eram perseguidos e muitos andavam dispersos. E essa carta aos hebreus foi escrita para eles perseverarem na fé. Muitos estavam deixando de se reunir para louvar, para se fortalecer uns aos outros. Era uma época de perseguição a esse povo. E o escritor escreve comparando que o cristianismo é perfeito. As palavras de Cristo, o que Cristo fez. É uma carta encorajadora para que eles permanecessem na fé em Cristo, sem observar cerimônias judaicas. No capítulo 8, por exemplo, o antigo pacto era um símbolo transitório. Cristo é mediador de um pacto melhor e eterno. O Novo Testamento, uma aliança eterna, como escreveu Ezequiel, capítulo 16, versículo 60, Jesus fez uma aliança eterna conosco, uma vez só, um só sacrifício, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados no dia a dia. Vou ler aqui Ezequiel 16, versículo 60. Contudo, eu me lembrarei do meu concerto que contigo fiz nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo um concerto eterno. Um pacto eterno. Um testamento eterno. Jesus, na ocasião da ceia, este é o cálice do Novo Testamento, no meu sangue. Então, o sangue de Jesus é perfeito. O sacrifício de Jesus é perfeito. Tudo em Jesus é perfeito. E Paulo mostra aos Colossenses 2,10. Estais perfeitos nele, meu irmão, minha irmã, ouvinte. Faça tudo para não se desligar dele. O pecado desliga de Deus. Mas nós não pecamos? Sim, pecamos. Por falhas do cotidiano, da rotina da vida. Falhamos em nossos relacionamentos. Porém, o crente não vive pecando. Não vive na prática do pecado. Em outras palavras, ele conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Aleluia. Temos o poder, foi-nos dado o poder de ser feito filho de Deus. Um filho de Deus não vai se perder. Ele vai se perder se ele se tornar filho do diabo. João escreve, quem peca é filho do diabo. Mas como? A gente não peca? Mas está escrito, quem vive pecando voluntariamente, conscientemente, repetindo os mesmos erros na prática, dizia Calvino, errar é humano, continuar errando é burrice. E João escreve, quem vive pecando é filho do diabo. Mas em Apocalipse 21:7, ao que vencer, herdará todas as coisas, eu serei o seu Deus, ele será o meu filho. Apocalipse 21:7. Voltando a Hebreus, veja que interessante o versículo 25. O 24 e o 25. Olha aqui, que maravilha.
Mas este Jesus, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente. Olha aqui, você que tem medo do futuro, será que eu vou conseguir ser fiel? Minha vida está tão difícil. Vou conseguir manter uma disciplina, uma devoção? Será que eu vou conseguir ser crente? Olha a resposta aqui. Jesus, porque permanece eternamente, pode também te salvar perfeitamente. Os que por ele se chegam a Deus. Tem muita gente que não sabe como se chegar a Deus. Olha aqui, ele, por Jesus, clamando por Jesus, pedindo perdão para Jesus, pedindo misericórdia para Jesus, você está chegando a Deus. E Jesus vive sempre para interceder por você. Ai de nós, se Jesus Cristo não fosse nosso advogado. Jesus não veio condenar. Ele disse para a mulher adúltera, eu não te condeno. Em outra passagem ele diz, eu não vim para julgar, mas a palavra que tenho vos pregado vos julgará no último dia. Vai ser aberto a Escritura. E ao culpado, Deus não tem por inocente. O pecado nos torna culpado. Mas você não se conformando com o pecado, tendo sempre uma mente renovada, uma mente que rejeita pecado, uma mente que não aceita derrota, uma mente que não aceita impureza, você é vencedor. Aleluia! Zacarias profetizou no capítulo 13, e haverá uma fonte aberta contra o pecado e a impureza. Zacarias 13:1. E haverá uma fonte aberta contra o pecado e contra a impureza. Meu irmão, em todo tempo sejam alvos os teus vestidos. Jesus Cristo é o único que nos pode salvar perfeitamente. Desde o primeiro dia que você aceitou Jesus, até agora, ele está te aperfeiçoando. Se você está nele, saiu dele, na mão do diabo, aí Jesus já não pode te aperfeiçoar. Glória a Deus, aleluia. Fiquemos com ele. Ficamos nele. Vós estáis perfeitos nele. Paulo diz em Colossenses 2:10. Vós estáis perfeitos nele. Ele pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam ao Pai. Por Jesus. Dobra o joelho e fala, Jesus. Um dia escutei uma pregação de um pastor, ele disse assim, às vezes estamos tão cansados, tão esgotados da vida, que não temos palavras para orar, mas tem uma coisa que sabemos dizer. Dobra o joelho e fala, Jesus, Jesus. Um certo pregador não sabia o que pregar. Foi dobrar o joelho e falar, Senhor, ó Pai, o que eu devo falar? Ele escutou uma voz no seu íntimo. Fala de Jesus. Tem gente que prega e não fala de Jesus. Devemos usar temas biográficos. Fale de Abraão, mas não esqueça da cruz e da ressurreição. Fale de Davi, mas não esqueça da cruz e da ressurreição. Fale de Neemias, mas não esqueça da cruz e da ressurreição. Fale de qualquer personagem bíblico, mas não esqueça da cruz e da ressurreição. Porque se você contar a história de Abraão e não falar da cruz e da ressurreição, você não está pregando evangelho, está contando uma história de Abraão.
pregai o Evangelho. O que é Evangelho? História da cruz, a história da ressurreição. A Bíblia diz que em todos os apóstolos havia abundante graça. Eles davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Meu irmão, se Jesus não tivesse ressuscitado, nem o Novo Testamento seria escrito. Ele ressuscitou, temos esperança de enquanto estamos nele, ele vai nos aperfeiçoando. Aleluia! Ele está nos aperfeiçoando. Parece que nós estamos vivendo em altos e baixos, né? Um certo escritor escreveu a respeito da Bíblia. Uma Bíblia caindo aos pedaços, geralmente não pertence a alguém caindo aos pedaços. Dá para entender? Se você sublinha na Bíblia, risca, escreve, pesquisa, uma Bíblia de estudo, uma Bíblia de frequência e consulta, a tua vida não está caindo aos pedaços, porque você está bem alimentado na fé. Mas uma Bíblia é muito lisinha, parece que não se toca nela. Um certo irmão estava procurando um dinheiro que perdeu, e procurava aqui, procurava lá, procurava colar, e não achava o dinheiro. Ele resolveu abrir a Bíblia, achou o dinheiro na Bíblia, dentro da Bíblia. Quanto tempo ele não lia a Bíblia, hein? Tem gente que coloca documento na Bíblia, todo tipo de documento, de panfleto, de tanta coisa na Bíblia. A Bíblia novinha, cheia de tanta coisa. Irmão, uma Bíblia bem pesquisada, caindo aos pedaços, geralmente não pertence a alguém caindo aos pedaços. Tua vida está caindo aos pedaços? Você se sente perdido? Você se sente sem esperança? Você se sente amargo com a vida, revoltado com alguém? Alguém que você não consegue perdoar? Parece que não há nada novo na sua vida. Olha a resposta. Jesus pode salvar perfeitamente você. Aleluia. Ele te dá uma vida perfeita. Nele. Uma vida perfeita nele. Se ligue nele. E escreva esse versículo que está em Jó. Capítulo 22 de Jó, verso 21. Une-te a ele e tenha paz. E assim te sobrevirá o bem. Coloque as suas palavras no seu coração e serás edificado. Vou repetir. Jó, anote aí, 22, verso 21 e 22. Une-te a ele, une-te a Cristo. Deixa o pecado, peça perdão. Une-te a Cristo e terás paz. Coloque suas palavras no seu coração e serás edificado. Aleluia! Você vê que toda a Bíblia fala de Jesus. Toda a Bíblia fala de uma salvação perfeita. Ele nos salvou na cruz. Na cruz, ele tirou a nossa culpa. Não fica se culpando. Ai, aquele pecado que eu fiz. Ai, aquele passado. Você não pode mudar o seu passado. Mas Jesus pode perdoar e tirar toda a culpa do seu passado. Aleluia! Não deixa a culpa te acusar. A culpa dos seus pecados não é maior que o perdão que ele pode te dar. Quando descer um paralítico por uma corda, em Cafarnaum, todo mundo olhando a carinha do paralítico. Coitadinho dele. Coitadinho dele. Ai, tadinho, coitadinho, paralítico.
Ai, coitadinho. Ai, carinha de santo, coitadinho dele. Ai, coitadinho, não pode andar. Tadinho. Nós assim, ele foi um bom homem. Ou ele fez isso, ele fez aquilo. Ah, ele fez isso, ele fez aquilo. Coitado dele. Mas o que Jesus disse para o paralítico? Filho, tem de bom ânimo. Perdoados são os teus pecados. Um paralítico cheio de pecado, talvez cheio de rancor, amargura, ou pecados até contra o corpo que ele tinha feito. Perdoados são os teus pecados. Tem de bom ânimo. Irmão, preste atenção no que eu vou dizer agora. O incrédulo, a pessoa que não é crente, ele não sente quando peca. Embora a consciência está apagada, está morta, ele não tem nenhum sentimento. Mas o crente é avisado pelo Espírito Santo. Não toque aqui, não prove ali, não vá lá, ande por aqui. Nós temos um guia. João 16:13. Jesus falou, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Um grande evangelista disse, Deus nunca fará você fazer coisas contrário à Bíblia. E Deus não joga ninguém no inferno. Você pode ir com seus próprios pés quando escolhe o seu caminho e abandona o caminho de Deus. O caminho de Deus é Jesus Cristo. Há dois caminhos. Um para a morte, um para a vida. E quando você trilha o caminho da vida, que é para cima, tem muito impedimento, tem muito embaraço, pode vir o desânimo, pode vir o abatimento, pode vir muita tribulação. Paulo, que foi o maior missionário depois de Jesus, no século I, Paulo escreve, né? Lucas escreve as palavras de Paulo em Atos 14:22. Paulo diz, por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Irmão, você está passando uma tribulação? Eu também estou. Eu queria ter uma família totalmente sadia. Você também queria. É uma tribulação. Tribulação são lutas. Tribulação são impedimentos, são coisas que não queríamos passar e passamos. As nossas tribulações são diferentes um do outro, porque nós somos diferentes. Mas Paulo sentia gozo em passar por muitas tribulações. Eu acho que um versículo que se encaixa. 2 Coríntios, no capítulo 7, vamos ver o que Paulo escreve quando passava por tribulações. Mas ele disse, por muitas tribulações você vai entrar no reino de Deus. Não pense que é sem problema. Olha aqui. 2 Coríntios, segunda carta de Paulo 7:4. Grande é a ousadia da minha fala para convosco. Grande é a minha jactância a respeito de vós. Estou cheio de consolação, superabundo de gozo em todas as nossas tribulações. Paulo sentia grande alegria quando tinha problemas. Tiago também fala. Tem de grande gozo quando passar por várias tentações. Aqui tentação é o sentido de provação. Tiago 1:2. Meus irmãos, tem de grande gozo quando cairdes em várias tentações. Aqui significa passar por provação. Não é cair em tentação.
Se você cair em tentação, você não tem alegria, né? Aqui, cair em tentação tem um sentido de passar por provação. Tem de grande gozo. Às vezes, ninguém quer passar por tribulação, né, irmão? Ninguém quer. A minha mãe sempre comenta comigo, que a gente tira um tempinho para falar das coisas de Deus, ela sempre menciona cristãos que sofrem em países que não toleram o Evangelho, países difíceis, como Indonésia, Coreia do Norte, outras regiões da África, da Ásia, onde há perseguição hoje em nossos tempos. Devemos orar, interceder com nossa oração. Abençoa, Senhor, aqueles que estão presos. Porque o autor aos Hebreus também fala: lembrai-vos dos presos como vocês estivessem com eles. Há muitos irmãos nossos presos. Jesus foi preso. Sem crime, sem nada, inocente. Um preso inocente. Paulo foi preso, um preso inocente. Irmãos em países de oposição do governo, irmãos inocentes, presos. Lembrai-vos dos presos, escrito em Hebreus. Vamos orar pelos presos? Fica essa dica para você, para mim. Quando a gente orar, vamos orar pelos que estão presos. Aqueles que não têm liberdade. Ficam trabalham, às vezes em trabalhos diversos, mas numa prisão. Tem trabalho, tem ocupação, dá para distrair um pouco a mente, mas não tem liberdade. Lembrai-vos dos presos. Então, voltando ao texto, Jesus pode salvar perfeitamente todos que por ele chegam a Deus. Então, vá a Jesus. Você que está ouvindo, se você não é crente, dobre seu joelho e fale: Jesus, eu te recebo como meu Senhor, meu Salvador, meu Mestre. E comece a ler a Bíblia. Tome a decisão. Deixe de lado o pensamento que você é católico, que você é espírita, que você é muçulmano. Isso não vale nada. Fala assim: Jesus, tu és o meu Senhor e Salvador. Eu tenho uma alma manchada de pecado. Eu tenho culpa. Mas eu creio agora. O Senhor tirou a minha culpa na cruz. Alguém está me ensinando. O Senhor me tirou a minha culpa. Então tira agora a minha culpa. Eu não quero mais viver culpado. Eu quero ser inocente. Quando o pecado vier, eu não aceito mais. Porque eu quero te agradar e não agradar a mim mesmo. Porque há duas formas de viver: agradar a si mesmo e agradar a Deus. E o crente vive com um novo objetivo: agradar a Deus. Finalizando, 2 Coríntios 5,15. 2 Coríntios 5,15. Vou repetir, anote. 2 Coríntios 5,15. Jesus morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que morreu e ressuscitou. Então, ao aceitar Cristo, Deus te dá um novo objetivo. Você começa a entender o triângulo do Evangelho. Deus em cima, o próximo na mão direita e você na mão esquerda. O triângulo do cristianismo. Deus em cima, o próximo na mão direita e você na mão esquerda. Você aprende de Jesus e com Jesus que você agora tem um novo objetivo: agradar a Deus e o próximo, e não agradar você. As pessoas do mundo
só estão preocupadas com o que os outros podem fazer por ela. Você agora tem um novo objetivo, o que você pode fazer pelos outros. E a melhor coisa que se faz para os outros é falar que Jesus é o caminho do céu. Amém? Oremos. Senhor, ó Senhor, o Senhor é perfeito. Onde tu está não entra em perfeição. Nós somos imperfeitos em nós, mas em ti somos perfeitos. Não confiamos em nós. Não confiamos na nossa força, porque não temos. Não confiamos na nossa inteligência, porque também não temos. Nós confiamos em ti, que está toda a sabedoria e a ciência. Paulo diz que o Senhor é o mistério de Deus, onde está escondido toda a sabedoria e ciência. Senhor, aceita essa palavra de instrução, aceita a nossa vida. E se tiver alguém ouvindo que entendeu que o Senhor é Salvador, liberta, consola, alegra os corações tristes, alegra o meu coração, me dá paz nesse dia, dá-nos alegria de saber que o sentido da vida, o sentido da nossa existência é o Senhor. Abençoa os pastores, os ministros do Evangelho, os obreiros. Dá a cada um a graça necessária para viver com o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, te agradecemos. Amém.